Olá! O vídeo de hoje é sobre as aplicações práticas da inteligência artificial, da IA. Então, recebemos algumas mensagens de pessoas pedindo cases de como é que toda essa tecnologia fantástica de processamento de dados e para obtenção de insights, obtenção de causa e efeito, tem sido aplicado na prática. O primeiro case que eu trago aqui é do torneio de Wimbledon, de tênis de 2017. Então a IBM já é parceira da organização há muitos anos para o processamento das estatísticas da performance dos jogadores. Agora, em 2017, qual foi a grande mudança? O IBM Watson passou a fazer a edição dos vídeos em tempo real dos replays. Então, perceba que tão logo acaba uma jogada, existe uma equipe para fazer a edição desse vídeo numa altíssima velocidade. Eles têm que perceber qual foi o ponto crucial do último ponto, os melhores momentos, enfim, e colocar isso no ar numa fração de segundos antes do início do próximo ponto, que no tênis esse intervalo é de 20 segundos. Pois bem, a IBM, com o uso de microfones nas arquibancadas para perceber como é que é a reação do público para qual foi o principal momento daquela jogada, processamento de inteligência artificial é capaz de detectar qual foi o momento mais importante da jogada, cortar o vídeo e já colocar ele no ar. Então toda edição de vídeo neste ano foi feita por inteligência artificial, captando os sinais da reação do público. Então isso me parece um caso absolutamente fantástico. Uma outra aplicação do IBM Watson, citando aqui essa plataforma, mas tem inúmeras outras, é do aumento de eficiência na saúde pública. Então, assim como aconteceu na cidade de São Paulo, onde percebeu-se que existia uma fila para exames e de outro lado uma ociosidade em vários hospitais, vários países, mas especialmente a Inglaterra, têm conectado a gestão dos hospitais com as demandas da população. E isso tem aumentado o nível de satisfação da população com relação ao atendimento médico. Uma aplicação fantástica do Watson, que foi desenvolvida de 2015 para cá, é justamente o healthcare, conectar a inteligência artificial na saúde. E aí o caso que eu trago aqui é de um caso que aconteceu no Japão, que uma senhora com pouco mais de 50 anos foi diagnosticada com leucemia e após fazer a primeira rodada de quimioterapia, a resposta do corpo não era tão boa. E aí o que aconteceu? A IBM roda um projeto onde o Watson consulta 20 milhões de artigos a respeito de casos raros de leucemia, aliados aos exames que ela tinha feito, e em menos de 10 minutos o Watson detectou que o diagnóstico estava equivocado, que o tratamento que eles estavam conduzindo não era o melhor. E logo depois de alterar essa estratégia de tratamento, ela teve uma recuperação numa velocidade fantástica. Então os médicos até falaram que seria um exagero dizer que o Watson salvou a vida dela, mas potencializou o tratamento sem sombra de dúvidas. Então a brincadeira até que se faz é que o Watson está virando o Dr. House da vida real. Dr. House é aquele personagem de um seriado que ele tinha uma memória fantástica para casos muito diferentes, muito raros e conseguia salvar pacientes. Então isso daqui é uma aplicação que, perceba, nós conseguimos disseminar isso mundo afora numa velocidade que era impossível. Antes, os médicos tinham que confiar na sua pesquisa, na sua memória, e o próprio médico japonês afirmou que eles chegariam ao mesmo resultado potencialmente, mas não com menos de 3 semanas de pesquisa de outros casos médicos. Então isso vai se disseminar mundo afora. Eu também queria citar casos da educação. Esse daqui vai ser um impacto gigantesco. Nós ainda vivemos uma era onde a educação é muito massificada, ou seja, o mesmo conteúdo é disponibilizado para pessoas que têm capacidade de compreensão diferentes, interesses diferentes principalmente, e aí, claro, algumas pessoas vão muito bem em alguns assuntos e têm muita dificuldade em outra. O que a inteligência artificial tem ajudado nisso? Em universidades, especialmente aquelas que têm um bom EAD, sistemas de inteligência artificial conseguem detectar em tempo real a absorção de conteúdo da pessoa e mudar as estratégias de aprendizado. Um grande case aqui é a própria plataforma do Duolingo, que é uma plataforma de aprendizado de idiomas que muda em tempo real a forma como as questões são apresentadas para que a pessoa consiga aprender na maior velocidade possível. Então, um caso que me chama bastante atenção. Outro caso de uso de inteligência artificial é a conexão dos wearables para fazer detecção do batimento cardíaco, de sinais como arritmia, e cada vez mais nós teremos o quê? Que o check-up vai ser uma coisa do passado. Que com esses wearables medindo batimento cardíaco, frequência numa velocidade cada vez maior, oxigenação, sono e uma série de sinais, a inteligência artificial tem aprendido que doenças que essas pessoas têm desenvolvido e está conseguindo diagnosticar isso cada vez mais cedo. Então o check-up vai se tornar uma coisa do passado, porque o check-up vai acontecer em tempo real no seu corpo. Então perceba
que a inteligência artificial ela é muito boa em duas coisas: processar massas gigantescas de dados e conseguir estabelecer relações causa e efeito. Um outro caso aqui é a plataforma chamada Watson Explorer, que permite que pequenas empresas consigam pegar os dados dos seus ERPs, dos seus CRMs e processar isso para fazer perguntas do tipo: Watson, por que a campanha do ano passado de Natal funcionou tão bem? Então essas plataformas conseguem cruzar os posts que a tua empresa fez, o resultado que você teve meses depois, o engajamento, que tipo de mudança que você fez na comunicação da sua empresa, como é que isso se converteu em vendas. Então o poder disso, mesmo para os pequenos negócios, vai ser uma coisa incrível. Um outro caso é de uma agência inglesa de publicidade e comunicação que começou a fazer o seguinte: um match entre produtos, anúncios e celebridades que vão gerar o melhor engajamento. Então o que a plataforma de IA faz? Em vez dos insights de um comunicador, ela consegue fazer, processando dados, analisar os posts que algumas celebridades fizeram, o engajamento por perfil, ou seja, como é que foram os likes, como é que foi a reação no Instagram e tudo mais, e cruzar isso com os assuntos de determinados artigos que vão estar numa parte da revista, uma revista como a Vogue, por exemplo, ou o produto que ela quer anunciar. E isso permite que ela consiga fazer uma correlação única e com uma precisão inédita de qual celebridade é a mais indicada para poder linkar com aquele artigo e engajar com aquele produto. Então isso é uma coisa inimaginável. Agora, o caso que eu deixo no final é a parceria da IBM com a Pinacoteca em São Paulo. Eu achei esse caso absolutamente fascinante. 72% dos brasileiros nunca pisaram num museu. E grande parte disso pode ser por uma desconexão, eles não se sentem tocados, ou não têm oportunidade de ir, ou se sentem afastados porque não entendem. E aí, o que esse projeto viabilizou? O Watson aprendeu durante 6 meses a história dessas obras e, através do comando de voz, ficou muito fácil para que essas pessoas visitassem a Pinacoteca e fizessem perguntas do tipo: qual o estilo que foi usado nessa obra? Por que o autor decidiu pintar dessa maneira? Por que tem tantas bananas nesse quadro? E o Watson era capaz de responder interpretando a linguagem natural da pessoa, como se ela estivesse tendo uma conversa com o quadro e se sentindo mais incluída e apreciando mais. Então é isso que a inteligência artificial traz: experiências únicas, entendimentos, insights e relações causa e efeito, amplificando a nossa capacidade cognitiva para gerar valor e experiências fantásticas.